52º dia. A Bíblia é poderosa na nossa vida. Ler a Bíblia sem refletir é como comer sem mastigar. Números 1. O Eterno falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída do Egito. Ele disse: conte a congregação de Israel por clãs e famílias, anotando os nomes de todos os homens. Você e Arão devem registrar grupo por grupo todos os homens com 25 anos ou mais que estejam aptos a alistar-se no exército. Escolha um homem de cada tribo que seja o líder da sua família para ajudar vocês. Estes são os nomes de seus novos auxiliares: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Aser, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naftali, Aira, filho de Enã. Estes foram os homens escolhidos da congregação, líderes das suas tribos, chefes das divisões militares de Israel. Moisés e Arão convocaram os homens que foram nomeados para ajudá-los e reuniram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês. Todos os israelitas se registraram em suas tribos de acordo com a família de seus antepassados, anotando o nome dos que tinham 25 anos ou mais, como o Eterno havia ordenado a Moisés. Ele os contou no deserto do Sinai. Os descendentes de Ruben, primeiro filho de Israel. Os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais, que fossem capazes de combater no exército, registrados por tribo de acordo com a família dos seus antepassados. A tribo de Ruben registrou 46.500. Os descendentes de Simeão. Os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Simeão registrou 59.300. Os descendentes de Gade. Os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Gade registrou 45.650. Os descendentes de Judá. Os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Judá registrou 74.600. Os descendentes de Issacar. Os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Issacar registrou 54.400. Os descendentes de Zebulon. Os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Zebulon registrou 57.400. Os descendentes de José, de Efraim, os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Efraim registrou 40.500. De Manassés, os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Manassés registrou 32.200. Os descendentes de Benjamim. Os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Benjamim registrou 35.400. Os descendentes de Dan, os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrado por clãs e famílias. A tribo de Dan registrou 62.700.
Os descendentes de Aser. Os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Aser registrou 41.500. Os descendentes de Naftali. Os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Naftali registrou 53.400. Este é o número dos registrados por Moisés e Arão, registrados com a ajuda dos líderes de Israel, 12 homens, cada um representando a família de seus antepassados. O número total do povo de Israel, de todos os homens com 25 anos ou mais, que estivessem aptos a combater no exército, contados por famílias dos antepassados, foi de 603.550. Os levitas não foram contados com os outros, o Eterno disse a Moisés: a tribo de Levi é uma exceção, não a registre, não conte a tribo de Levi nem a inclua no censo geral do povo de Israel. Em vez disso, designe os levitas para que tomem conta da tenda que guarda as tábuas da aliança, de todos os utensílios e de tudo que esteja associado a ela. A tarefa deles é carregar a tenda e seus utensílios, cuidar dela e acampar em torno dela. Na hora de transportar a tenda, os levitas deverão desmontá-la e quando estiver na hora de montá-la, os levitas o farão. Qualquer outra pessoa que chegar perto da tenda deverá morrer. O restante do povo de Israel armará suas tendas por divisões, cada homem em seu acampamento, sob sua bandeira, mas os levitas armarão suas tendas em volta da tenda que guarda as tábuas da aliança, para que a ira do Eterno não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas são os responsáveis pela segurança da tenda que guarda as tábuas da aliança. O povo de Israel fez tudo o que o Eterno ordenou a Moisés. Números 2. O Eterno disse a Moisés e Arão: o povo de Israel deve armar suas tendas em volta da tenda do encontro e voltadas para ela. Cada divisão deve acampar sob sua bandeira tribal. A leste, na direção do nascer do sol, estão as companhias do acampamento de Judá, sob sua bandeira lideradas por Naasson, filho de Aminadab. Suas tropas contam 74.600 homens. A tribo de Issacar deverá acampar do lado de Judá, liderada por Natanael, filho de Zuar. Suas tropas contam 54.400 homens. E a tribo de Zebulon deverá acampar ao lado de Issacar, liderada por Eliab, filho de Elon. Suas tropas contam 57.400 homens. O número total de homens designados a Judá, tropa por tropa, é 186.400. Eles liderarão a marcha. Ao sul estão as companhias do acampamento de Ruben, sob sua bandeira lideradas por Elisur, filho de Sedeur. Suas tropas contam 46.500 homens. A tribo de Simeão deverá acampar do lado de Ruben, liderada por Selumiel, filho de Zurizadai. Suas tropas contam 59.300 homens. E a tribo de Gade deverá acampar ao lado de Simeão, liderada por Eliasaf, filho de Deuel. Suas tropas contam 45.650 homens. O número total de homens designados a Ruben, tropa por tropa, é 151.450. Eles devem marchar em segundo lugar. A tenda do encontro com o acampamento dos levitas ocupa o lugar do meio na marcha. Cada tribo deverá marchar na mesma ordem que estiver acampada, cada uma sob sua bandeira. A oeste estão as companhias do acampamento de Efraim, sob sua bandeira, lideradas por Elisama, filho de Amiúde. Suas tropas contam 40.500 homens. A tribo de Manassés deverá armar as tendas do lado de Efraim, liderada por Gamaliel, filho de Pedazur. Suas tropas contam 32.200 homens. Próximo a Manassés deverá ficar o acampamento da tribo de Benjamim, liderada por Abidã, filho de Gideone. Suas tropas contam 35.400 homens. O número total de homens designados a Efraim, tropa por tropa, é 108.100. Eles devem marchar em terceiro lugar. Ao norte estão as companhias do acampamento de Dan, sob sua bandeira lideradas por Aizer, filho de Amizadai.
Suas tropas contam 62.700. A tribo de Aser deverá acampar ao lado de Dan, liderada por Pagiel, filho de Ocrã. Suas tropas contam 41.500 homens. Ao lado de Aser deverá ficar a tribo de Naftali, liderada por Aira, filho de Enã. Suas tropas contam 53.400 homens. O número total de homens designados ao acampamento de Dan, tropa por tropa, é 157.600. Eles devem marchar sobre sua bandeira, em último lugar. Estes são os homens do povo de Israel contados de acordo com a família de seus antepassados. O número total de homens nos acampamentos, contados tropa por tropa, é de 603.550. Seguindo a ordem do Eterno dada a Moisés, os levitas não foram contados com o restante de Israel. O povo de Israel fez tudo conforme o Eterno ordenou a Moisés. Eles acamparam sob suas respectivas bandeiras e marcharam em ordem por tribo, de acordo com a família de seus antepassados. Os levitas. Esta é a árvore genealógica de Arão e Moisés, referente à época em que o Eterno falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar, os sacerdotes ungidos que foram ordenados para servir neste ministério. Mas Nadab e Abiú caíram mortos na presença do Eterno quando ofereceram sacrifícios não autorizados a ele no deserto do Sinai. Eles não deixaram filhos, por isso apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante o tempo da vida de seu pai, Arão. O Eterno ordenou a Moisés: faça vir à frente a tribo de Levi e apresente os levitas a Arão para que possam ajudá-lo. Eles devem servir a Arão e a toda a congregação na tenda do encontro, fazendo o trabalho da habitação. Eles serão responsáveis por todos os utensílios da habitação, administrando as questões relativas a ela quando o povo de Israel vier cumprir suas obrigações. Dedique os levitas a Arão e seus filhos. Eles estão sendo designados seus auxiliares exclusivos. Arão e seus filhos foram designados para ministrar como sacerdotes, e qualquer pessoa que tentar abrir caminho à força para ocupar esse cargo será condenada à morte. O Eterno disse também a Moisés: tomei os levitas do meio do povo de Israel como substitutos de todos os primogênitos israelitas. Os levitas pertencem a mim. Todos os primogênitos são meus. Quando matei os primogênitos do Egito, consagrei para o meu uso todos os primogênitos de Israel, humanos ou não. Eles me pertencem. Eu sou o Eterno. O Eterno ordenou a Moisés, no deserto do Sinai: conte os levitas por famílias e clãs. Conte todos os levitas do sexo masculino a partir de 1 mês de idade. Moisés os contou exatamente conforme a instrução do Eterno. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. Os filhos de Coate por clãs: Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari por clãs: Mali e Muzi. Estes são os clãs de Levi, família por Levi, família. Gerson foi o antepassado dos clãs de Libni e Simei, conhecidos como os clãs gersonitas. Todos os do sexo masculino a partir de 1 mês de idade contavam 7.500. Os clãs gersonitas estavam acampados no oeste, por trás da habitação, liderados por Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas eram responsáveis pela manutenção da habitação, da sua cobertura, da cortina, da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que está em volta da habitação e do altar e das cordas. Em resumo, tudo o que estava associado a este serviço. Coate foi o antepassado dos clãs dos Aramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Eles eram conhecidos como clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino que tinham 1 mês de idade ou mais era 8.600. Os coatitas eram responsáveis pelo santuário. Os clãs coatitas ficavam acampados no lado sul da habitação, liderados por Elisafã, filho de Uziel. Eles eram responsáveis por carregar a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário, usados na adoração e a cortina. Tudo que estava associado a este serviço.
Eleazar, filho do sacerdote Arão, supervisionava os líderes dos levitas e todos os responsáveis pelo santuário. Merari foi o antepassado dos clãs dos Malitas e dos Musitas, conhecido como clãs Meraritas. O número de todos os do sexo masculino que tinham um mês de idade ou mais era 6.200. Eram liderados por Zuriel, filho de Abiail, e ficavam acampados no lado norte da habitação. Os Meraritas eram responsáveis pelas armações da habitação, seus travessões, colunas, bases e todo o seu equipamento. Tudo que estava associado a este serviço, como também pelas colunas do pátio que está em volta da habitação, com suas bases, estacas e cordas. Moisés, Arão e seus filhos ficavam acampados no lado leste da habitação, na direção do sol nascente, à entrada da tenda do encontro. Eles eram responsáveis pelo santuário e pelos rituais de adoração. Qualquer outra pessoa que tentasse realizar essas funções seria condenada à morte. O número total de levitas contados, segundo a ordem do Eterno a Moisés e Arão, clã por clã, todos os do sexo masculino com um mês de idade ou mais, foi de 22.000. O Eterno ordenou a Moisés: conte todos os primogênitos do povo de Israel, que tenham um mês de idade ou mais. Faça um registro dos seus nomes e então separe os levitas para mim. Lembre-se, eu sou o Eterno. No lugar de todos os primogênitos de Israel, bem como as primeiras crias dos animais dos levitas nos lugares dos animais pertencentes ao povo, eu sou o Eterno. Em obediência à ordem do Eterno, Moisés contou todos os primogênitos do povo de Israel. O número total de primogênitos de um mês de idade ou mais, registrados nome por nome, foi de 22.273. O Eterno instruiu a Moisés: aceite os levitas no lugar de todos os primogênitos de Israel e as primeiras crias dos animais no lugar dos animais deles. Os levitas são meus, eu sou o Eterno. Faça o resgate dos 273 primogênitos dos israelitas que excedem o número de levitas, ao valor de 60 gramas de prata para cada um, conforme o padrão do santuário. Entregue o dinheiro a Arão e seus filhos pelo resgate do excedente de israelitas. Moisés recolheu o dinheiro do resgate do excedente de israelitas em relação aos levitas. Dos 273 primogênitos dos israelitas, ele recolheu quase 16 quilos de prata. Moisés entregou o dinheiro do resgate a Arão e seus filhos, como o Eterno havia ordenado. Novo Testamento. Marcos 3. Depois disso, ele voltou à sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Os fariseus estavam de olho para ver se ele iria curá-lo, quebrando o sábado. Ele disse ao homem da mão aleijada: fique aqui, onde todos possam vê-lo. Então ele perguntou aos presentes: que atitude é coerente com o sábado? Fazer o bem ou o mal? Ajudar as pessoas ou deixá-las sem ajuda? Ninguém disse nada. Ele os encarou um a um, indignado com a religiosidade inflexível deles. E então ordenou ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, ela ficou perfeita. Os fariseus se retiraram imediatamente, discutindo como unir forças com os partidários de Herodes para acabar com Jesus. Jesus partiu com seus discípulos para o mar, só para sair dali, mas uma multidão imensa foi atrás dele. Gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da região próxima do Jordão e das vizinhanças de Tiro e Sidom. Um mundaréu de gente desejosa de conhecer ao vivo aquele de quem tanto tinham ouvido falar. Ele recomendou aos discípulos que tivessem o barco preparado, assim não seria atropelado pela multidão. Pelo fato de ele haver curado muitas pessoas, todos os que sofriam de algum mal se acotovelavam para chegar o mais perto possível dele e tocá-lo. E no caso dos espíritos malignos, quando o reconheciam, caíam e gritavam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus não dava atenção a eles, fazia-os calar, proibindo-os de dizer em público quem ele era. Ele subiu a uma montanha e convidou alguns para o acompanhar. Foram juntos e ele escolheu 12 e os designou apóstolos. Jesus os reuniu para enviá-los a proclamar a palavra. Também lhes daria autoridade para expulsar demônios. Os 12 são Simão,
Jesus mais tarde chamou de Pedro, que significa rocha. Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Jesus passou a chamar os irmãos Zebedeu de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote, Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus foi para casa e, como sempre, uma multidão se formou em volta. Era tanta gente pedindo ajuda que ele não tinha tempo nem para comer. Alguns parentes, informados da situação, foram tirá-lo de lá, até pela força se necessário. Eles suspeitavam que Jesus estava perdendo o juízo. Os líderes religiosos de Jerusalém espalharam o boato de que ele estava praticando magia negra, fazendo truques diabólicos para impressionar o povo, mostrando o poder espiritual. Jesus contestou a calúnia. Faz sentido um demônio lutar contra outro demônio? Satanás expulsaria o próprio Satanás? Uma família que vive brigando se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, não irá se destruir? Acham que é possível, em plena luz do dia, entrar na casa de um homem forte e acordado e roubar seus bens sem amarrá-lo primeiro? Amarrem-no e então poderão roubá-lo. Faço aqui uma advertência. Não há nada dito ou feito que não possa ser perdoado. Mas se vocês persistirem nas calúnias contra o Espírito Santo de Deus, estarão deliberadamente rejeitando aquele que perdoa, rompendo relações com aquele que o sustenta. Ele fez essa advertência porque era acusado por eles de ter ligação com o maligno. Naquele momento, sua mãe e seus irmãos apareceram. Estando do lado de fora, mandaram um recado dizendo que queriam falar com ele. Ele estava cercado pela multidão quando recebeu o recado. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora à sua procura. Jesus respondeu: Quem vocês acham que são minha mãe e meus irmãos? Olhando ao redor para cada um dos que estavam sentados à sua volta, ele declarou: Estão bem aqui na frente de vocês. Estes são minha mãe e meus irmãos. Mais vale a obediência que laços de sangue. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe.